Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 8 de dezembro de 2025. Orçamento voltado para mulheres receberá R$ 168,7 milhões em 2026, um aumento de 14,8%, parte 3. O orçamento inicial destinado a políticas públicas voltadas especificamente para mulheres terá um aumento de 14,8% em 2026, segundo o levantamento do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. O PLOA, Projeto de Lei Orçamentária, enviado pelo governo ao Congresso, prevê R$ 168,7 milhões para programas do Ministério das Mulheres. Em 2025, o valor aprovado inicialmente havia sido de R$ 143,7 milhões, mas acabou ampliado para R$ 260,2 milhões após emendas no Legislativo. Os recursos financiam iniciativas como o Canal de Denúncias Ligue 180, a Casa da Mulher Brasileira e programas de autonomia econômica. Também estão previstos investimentos para ampliar a ocupação de mulheres em espaços de poder. Atualmente, 32 unidades da Casa da Mulher estão em implementação em diferentes estados, com 4 inaugurações previstas para 2025. A boa notícia é que esses recursos finalmente estão chegando aos municípios, onde as mulheres vítimas de violência precisam dos serviços, afirma Carmela Zigoni, assessora política do INESC. Para ela, porém, o aumento ainda é insuficiente diante da dimensão do problema. A disputa política no Congresso deve considerar a efetividade na execução dos recursos como um dos critérios para incrementar este orçamento, uma vez que o Brasil está muito longe de resolver o problema da violência contra as mulheres, diz. Os dados mais recentes reforçam a avaliação. Em 2024, foram registrados 1.450 feminicídios no país, número superior ao de 2023, apesar da queda de 5% no total de casos de violência contra mulheres. Já os estupros seguem alarmantes, foram 196 por dia em 2024, somando 71.892 registros. Outras áreas, por sua vez, enfrentam retrocessos. A recém-criada Política Nacional de Cuidados, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, sofreu corte de 13% no PLOA 2026, passando de R$ 25 milhões para R$ 21,7 milhões. Já para as mulheres rurais houve incremento, de R$ 35,1 milhões em 2025 para R$ 48,6 milhões no próximo ano. Zigoni ressalta que, embora os avanços sejam importantes, eles ainda esbarram nos limites impostos pelo novo arcabouço fiscal e na histórica dificuldade de execução orçamentária nas políticas de gênero no Brasil. No livro Amélie Boudet, Uma Mulher de Verdade, Eugênio Lara continua a falar sobre a situação da mulher. No século XIX, a prática política é um atributo exclusivo dos homens. Esse poder político também se estende à esfera familiar. O homem era tratado pela esposa e filhos com deferência extremada, que extrapola o simples respeito contido no quarto mandamento hebraico. Ele tem o poder econômico e, portanto, político, princípio este respaldado pelas igrejas cristãs. Assim como a igreja deve ser submissa ao Cristo, a mulher o deve ser ao homem, funcionando como intercessora, segundo o mito da Maria Virgem que intercede piedosamente junto ao Cristo em favor dos pecadores. Cabe lembrar que o dogma da Maria Imaculada surge em meados deste século, dando origem ao culto místico da Maria Virgem, que sobrevive até nossos dias. A sexualidade estava diretamente vinculada à família.
O sexo fora dela era pecaminoso, indecente, perigoso para as relações interpessoais e até econômicas, de modo que o homossexualismo e o comportamento celibatário estavam descartados. O celibato fora da esfera religiosa se constituía numa vergonha, num comportamento que deveria ser evitado. Relações homossexuais eram objeto de escárnio e repressão. A família teria de ser heterossexual, do contrário não seria família, daí toda a repressão que o escritor inglês Oscar Wilde teve de enfrentar por seu comportamento e posturas nitidamente homossexuais. Os casamentos eram de preferência endogâmicos, entre donzelas e homens maduros, com uma diferença de idade razoavelmente grande. A união matrimonial de um casal, onde o homem fosse bem mais novo que a mulher, era execrável, não era de bom tom, um fato repreensível evitado pela grande maioria. A correlação entre o plano econômico, produtivo, público, e o familiar, privado, também se dá mediante o casamento. O matrimônio pode ser um bom negócio, um empreendimento capaz de conciliar interesses econômicos e privados. Prática essa promovida pelos agenciadores familiares, um corpo casamenteiro composto pelas titias alcoviteiras, parentes próximos, o padre, que articulavam de modo silencioso e sorrateiro, a união arranjada entre casais estranhos entre si, portanto nem sempre desejosos de uma vida a dois. Na elite eram comuns dois tipos de casamento. Negociantes e empresários que possuíam posses bem acima de suas futuras esposas e altos funcionários e profissionais liberais, intelectuais que desposavam mulheres com uma condição econômica bem superior. A chamada família nuclear, formada por pai, mãe e filhos, alcança sua hegemonia. Formas outras de relações familiares são consideradas marginais, exóticas e estranhas ao bom funcionamento da família burguesa e cristã. Quase todos os valores que hoje vivenciamos no campo familiar tiveram sua origem no século XIX. Ainda nos identificamos com os padrões vivenciados nessa época, mais de um século depois. Não que esse período tenha inventado a chamada família tradicional, pois suas raízes se encontram num certo puritanismo de origem renascentista, na antiguidade, ao tempo dos antoninos, do estoicismo grego e até do judaísmo. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de dezembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.